Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aí da Jornada do Prazer. Me deem um feedback aqui, como tá o som? Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Escrevam daí de onde vocês estão falando também. Eu tô aqui com o meu filtrozinho básico, né? A gente adora agora os filtros do Instagram, que você não precisa nem maquiar pra fazer live. Não, gostaram dos meus olhos verdes? Ai, ai. Vamos lá, gente. Eu vou escrever aqui o tema da live de hoje, que acho que vocês devem estar interessados, né? Que é como transformar rolo em namoro. Eu vou escrever aqui para deixar para quem ir chegando. Como transformar rolo em namoro. Vocês têm interesse? Quem tem interesse nesse tema, escreve um sim aí nos comentários para eu saber. Vamos ver aqui. Pronto. Boa, gente. Taubaté, Minas Gerais, Porto Velho. Isso aí, gente. Vamos chegando. Esse tema, gente, é um tema que as pessoas pedem muito, uma pergunta que a gente recebe muito nos inbox, em tudo, tipo, ai, como faz pra transformar rolo em namoro? Tô ficando, já não sei mais se é rolo, eu não sei se a gente tá namorando. A Ju ali falou, socorro, cheguei na live certa. Tenho certeza que muita gente tá nessa situação, né? E acho que hoje em dia, com essa época dos relacionamentos cada vez mais líquidos, fica mais difícil às vezes até, né, saber essa fronteira do o que será que é rolo, será que já estamos namorando, será que não estamos? Tem que ter um pedido oficial, não tem que ter um pedido oficial, né? E às vezes acaba ficando toda uma confusão nesse limbo e todo mundo meio perdida, né? E às vezes, assim, ficando alguns meses, mas parece namoro, só que não teve um pedido. Será que tem fidelidade se não teve um pedido? Será que não teve? Como faz, né, para evoluir, para sair desse clima só de rolo e realmente virar uma coisa séria? Então, gente, para começar, eu queria falar um pouquinho assim, vamos analisar um pouquinho a situação que a gente tá hoje, né? Dos relacionamentos. Tudo mudou muito, né? Se a gente for comparar uma geração, assim, duas, na época dos nossos pais, assim, era completamente diferente, né? A forma com que as pessoas se relacionavam. Então, hoje tá tudo muito mudado e isso tá refletindo. Acho que a gente tá nossa geração pegou essa fase meio transição, por isso que talvez a gente esteja mais confuso, assim, né? Mas vamos pensar antes, assim, né? Por que as pessoas se relacionavam? Antes, geralmente, a gente tinha um papel mais definido, né? De homem, mulher, né? Então, assim, o homem geralmente trabalhava, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos. Tinha meio que uma dependência, assim, de uma pessoa com a outra, né? Com o parceiro. Então, o homem precisava da mulher, a mulher precisava do homem. E aí, as pessoas acabavam ficando junto mais como uma parceria de vida mesmo, como uma necessidade. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Então foi muito bom que a gente conquistou a nossa independência. Então, assim, as mulheres não precisam dos homens, os homens não precisam mais das mulheres. E quando a gente tá junto, é porque a gente quer, né? Então é uma questão realmente de amor, de querer estar junto. Não é tanto mais uma questão de necessidade. E aí quando a gente tira essa necessidade do jogo, aí realmente as relações elas ficam mais líquidas mesmo, né? Elas ficam mais frágeis, porque não tem mais aquela necessidade. Então, assim, se o amor ali acabou, né? Realmente não, ou se não tem nenhum motivo a mais para virar uma coisa mais séria, acaba perdendo a motivação. E aí muitas relações acabam nesse limbo, assim, né? Por não ter mais a necessidade. Então eu não preciso mais dele, ele não preciso mais dela, né? Então é bom a gente entender esse cenário. E aí, vamos olhar assim também esse outro momento que a gente tá com muita liberdade sexual, né? Então, assim, antes, pra uma pessoa chegar no nível de fazer sexo, né? Vamos pensar na geração dos nossos pais. Às vezes ia um tempo, né? Já era considerado um relacionamento sério. Então, assim, primeiro vinha intimidade, né? Primeiro vinha, às vezes até apresentar pros pais. Primeiro vinha, né? Se conhecer. E depois, geralmente, vinha o sexo. Hoje é o contrário. Então, hoje, assim, o sexo, ele tá meio como a porta de entrada, né? Se a gente for olhar, assim, queira a gente gosta disso ou não, mas meio que o sexo, ele é a porta de entrada, ele é o primeiro contato, muitas vezes, e depois, se o sexo for bom e se der uma continuidade, aí vai pra parte da intimidade, né? E talvez vai apresentar pra família, vai apresentar pros pais. Mas engraçado que o jogo virou, né? E aí, se a gente gosta ou não, quais são os efeitos disso...
nem tem muito o que dizer, mas é fato que isso está acontecendo, né? E a gente tem que olhar. Então, é por isso que muitas relações elas acabam um pouco perdidas e acabam com uma dificuldade de virar um namoro uma coisa mais séria, né? Então, vamos pensar assim, por exemplo, né? Uma pessoa que tá ficando, um casal que tá ficando. Vamos pensar do ponto de vista do homem, né? Então, assim, ele tá ficando com você é muito legal, vocês fazem, né, tem todos os benefícios. Então, vocês fazem um sexo muito legal, você prioriza ele, né? Então, assim, fim de semana, geralmente tá junto, ou sempre que chama tá junto, tem uma prioridade de tempo, vocês passam bastante tempo juntos, sexo em abundância, né? Boas conversas, bons momentos, bons passeios. Qual a necessidade, vamos olhar assim desse ponto de vista, disso virar uma coisa mais séria, né? Então vamos pensar pro homem, por exemplo. Ele pode ter isso com você, ele pode ainda ter isso com mais uma pessoa, com mais duas pessoas, talvez, né? Ou pode ter isso com você, mas sem um compromisso e ainda poder ter usufruindo da liberdade dele, né? Eu percebo que as mulheres também, mas geralmente quando as mulheres chegam numa idade um pouquinho assim mais, né, começa a chegar naquela idade que seria a idade que começa a bater uma vontade mais de ter filhos ali, passando os 25, né, 30, assim. Geralmente a história do relógio biológico, não todas, mas muitas, começa a haver um pouco de pressa, assim, né, do lado das mulheres. Porque, tipo, cara, relógio biológico aqui, sinto que eu não tenho muito mais tempo pra perder, que é uma coisa séria. E aí, pro outro lado, o homem não tem, né, o homem não tem esse relógio biológico. Então, ele pode continuar ficando e se divertindo e tendo, ficando no relacionamento aqui um pouco com uma pessoa, cansou com outra, e ele não tem essa pressa, né? Mesmo que ele quiser ter família, por exemplo, ele tem bastante tempo para ter família. O homem pode, né, engravidar a mulher até com 70 anos, assim. Então, querendo ou não, para a mulher, ela fica um pouco em desvantagem, assim, né? É um pouco cruel, assim, para as mulheres que têm esse sonho de ter família, porque vai chegando essa hora do relógio biológico, vai apertando. Então, o que eu percebo muito, assim, bastante pessoas nessa idade, assim, nessa faixa, né, vamos dizer assim, passando os 25, mas chegando mais nos 30, ficando um pouco... Nossa, eu tô com o cabelo todo molhado, né? Vida real, não deu tempo de secar, não. Já saí, vim da praia, fui correndo tomar um banho e vim. Mas a galera, assim, chegando, assim, nessa faixa nos 25, 30, e aí dando aquele desespero, né, um pouquinho, principalmente mais nos 30. Aí, o que acontece com o desespero, a coisa piora, né? Porque você começa a ficar ali um pouco na ansiedade, né? Do tipo, será que é esse cara? Será que eu não tenho tempo a perder? E aí, o que eu vejo muito, noto, principalmente com as mulheres dessa fase, é um pouco dessa ansiedade. E essa ansiedade acaba gerando o efeito contrário, né? Então, assim, o homem que ele vai perceber que a mulher tá um pouco desesperada, a tendência dele é sair fora, é não querer essa pressão, porque ele querendo ou não se sente um pouco preso, né? Tipo, nossa, cara, a gente tá aqui já ficando, a mulher já tá aqui pensando que eu vou ser o cara da vida dela, dos filhos, da família, calma, né? E aí imagina num cenário de liberdade hoje que ele tem várias outras opções, né? O que faria ele realmente querer ficar ali com aquela pessoa? Então, são tempos um pouco estranhos, assim, que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Essa é uma análise que eu tô fazendo, que eu não tô falando se ela é nem boa ou ela é ruim, mas é os tempos que a gente tá vivendo hoje, né? Então, como transformar o rolo em namoro, né? Eu queria muito ter uma resposta bem definida, assim, ó, 3 passos, faça isso, isso, isso. Mas eu vou precisar dizer aqui, sendo sincera, que não existe uma regra, né? Eu vou dar aqui algumas dicas, né, durante essa live, mas nenhuma delas é garantia. Eu percebo um pouco, gente, sem nada muito místico assim, mas eu percebo meio um pouco que às vezes tem pessoas na nossa vida que, não sei, por alguma forma é feito pra gente viver aquela história, sabe? Não sei se vocês percebem, se você já percebeu isso, coloca um sim ali nos comentários. Parece que, sei lá, a vida leva pros caminhos que você chegou naquela pessoa, e aí às vezes não importa, tem gente que você faz muito esforço, que você queria que desse certo e tal, e aí parece que não vai de uma forma, né? Parece que não era pra vocês viverem uma história, parece que a vida não conspirou aí a favor de vocês viverem. E outras pessoas que às vezes
você nem imaginava, assim, não sei, mas parece que a vida leva e tem uma coisa que vocês têm que viver. Assim, vocês percebem isso? Tem bastante gente colocando sim, né? Eu percebo isso muito, assim. Então, por isso que às vezes eu acho que as regras, as estratégias, tem vários coaches de relacionamento, né, que vão dar super dicas de como manipular ele, de como mandar mensagem pra ele. Eu tô falando aqui pra ele porque o nosso público, ele é mais feminino, né? De como mandar mensagem pra ele ficar louco por você no outro dia, como fazer ele ficar pensando em você. Isso tudo pode funcionar um pouco, assim, né, como estratégia, só que eu não sei, eu sinto que tem histórias que é pra gente viver e não tem muita escapatória, né? Sei lá o que tá por trás disso, mas eu sinto que tem isso. E tem outras que a gente gostaria muito de viver, que a gente sonha e fantasia e não vai, né? Então também temos que considerar isso, que a gente não tem como uma regra resolver tudo, né? Eu odeio esses joguinhos, alguém ali falou. Eu também acho muito chato, gente, essa coisa do joguinho, né? Porque, sei lá, você tá ali, conheceu a pessoa, você tá afim, você vai ficar fazendo meio joguinho, assim, sabe? Eu acho uma coisa meio chata, assim, né? Porque é complicado ali, né? Você tá com. Se a gente sente quando a gente achou uma pessoa que realmente é especial pra gente e tal. Então, não tem muito por que ficar fazendo muito joguinho, né? Então, acho que o que a gente tem que ter é a nossa dignidade, nosso, né, amor próprio ali, de não ficar se humilhando pra pessoa, né? Então, não ficar ali, por exemplo, a pessoa nunca tá disponível pra você, sempre é você que chama, sempre é você que faz, sempre é a pessoa ali meio, sabe, meio blasé. E aí também é meio, né, um pouco da questão da nossa dignidade, assim. Então, poxa, vou pegar minha dignidade aqui e não vou me colocar nessa situação. Mas isso é diferente de vou ficar fazendo joguinhos pra pessoa pensar em mim, né? Então, eu acho que meio chato essa parte, né? Tô vendo que tá chegando bastante perguntas interessantes aqui, eu vou responder daqui a pouquinho elas, tá? Podem mandando aí. A Priscila falou, o brasileiro em si tem muito essa cultura de não sair do rolo, desanimante. Pri, eu percebo que no Brasil tem bastante, mas eu acho que é uma coisa, não sei se é só no Brasil, não. Eu acho que ela se estende bastante, assim, do momento que a gente tá vivendo hoje, né? E desse cenário que eu falei pra vocês. Então, assim, geralmente, né, principalmente da parte do homem, ele tem vários benefícios e a vida de solteiro acaba sendo uma vida um pouco, às vezes, mais interessante, porque ele tem vários rolos, e hoje os rolos, eles são muito próximos de um namoro, né? Então, às vezes o que falta definir um namoro é a palavra namoro, porque às vezes você tá junto já ali todo fim de semana, se fala todo dia, né? Sexo sempre. O que será que falta pra virar namoro, né? É o nome, assim. Então, aí, às vezes, pra pessoa, ela olha e fala, cara, pra que eu vou fechar, colocar uma regra ali de que fechou, sendo que eu tô tendo todos os benefícios, né, de um relacionamento. Então, é um pouco complicado, assim. Mas, considerando todos esses fatos, né, vamos falar aqui um pouquinho assim. Então, você conheceu uma pessoa, você gostou dela e você gostaria que virasse uma coisa mais séria e não tá virando muito, né? Então, às vezes a pessoa tá ali, vamos pensar os cenários. Às vezes a pessoa tá ali, vocês estão saindo há muito tempo e não tem um pedido. Primeiro vamos conversar um pouco aqui sobre o quanto que esse pedido é importante, né, gente? Já que a gente tá em novos tempos, vamos ter que pensar um pouco como novos tempos, querendo ou não, né? Então, assim, o quanto que será que um pedido é importante? É um ponto a ser pensado, eu não tô dando nenhuma resposta, mas eu só tô aqui falando, né? Escrevam aí nos comentários se você acha que um pedido é importante ou não, né? A gente recebe muito relatos no Casal Sem Vergonha de casais que nunca tiveram um pedido oficial e estão namorando, estão noivos, já estão namorando há 15 anos, né? Eu acho, gente, que hoje em dia não tem regra, mas eu acho que às vezes, assim, eu sou muito mais do feeling, né? Então, assim, quando um casal, ele sente que eles já estão praticamente namorando, eu não sei o quanto é tão essencial essa palavra namoro, né? Pensando na situação que a gente tá hoje. Então, assim, vocês são a prioridade do tempo do outro, ou seja, assim, principalmente tempo de qualidade, né? Não é aquele rolê que vocês fazem quinta-noite, sabe? Toda semana. Não, geralmente fim de semana, vocês estão juntos, tempo de qualidade, se veem durante a semana, se possível, se falam todos os dias, compartilham a vida, têm intimidade. O que será que tá diferente, né? Então, será que realmente é muito importante essa coisa do vou dar um rótulo, né? Será que às vezes não é melhor soltar desse rótulo e viver? É uma coisa a se pensar,
né? Porque às vezes eu acho interessante esse formato assim, de dar uma entregada assim pra vida, sabe? Então, beleza, eu vou soltar do rótulo e vou viver. Porque às vezes essa seria até uma estratégia boa, porque às vezes tá todo mundo tão desesperado por causa do rótulo, que às vezes você não querer um rótulo é o que vai fazer a pessoa olhar pra você e falar: nossa, olha, que pessoa tranquila, ela não tá desesperada, ela não tá querendo me agarrar, ela não tá aqui tipo a louca do vem cá, ela tá vivendo. E aí às vezes esse fluir, essa leveza, às vezes pode ser até o que faz o outro se interessar mais por você, né? Já que a gente tá aqui tentando chegar em dicas assim. Porque eu já vi muitas histórias, gente. Já vi muitas aqui no canal Sem Vergonha todos os dias. Não tô de lente não, gente. É filtro. Filtro aqui do Instagram, todo mundo fica linda, né? Olhos verdes. Sucesso os filtros do Instagram. Só quando a pessoa encontra na rua ali, nem reconhece, né? Passa ali meio despercebido. Então, até perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Então, sobre os rótulos. Então, assim, às vezes você já tá meio que namorando com a pessoa, só que não teve um pedido oficial. E aí eu vejo muitos relatos aqui no canal Sem Vergonha de gente que fala assim: a gente tava ficando, sei lá, 4 meses, aí não teve um pedido oficial. Aí eu cheguei e falei pra ele assim: pô, e aí? Tamo, né? Tô cansada de ser enrolada. E aí o cara ficou meio na pressão. E aí eu terminei. E aí às vezes eu olho assim e falo: puxa, cara, às vezes podia ser uma relação muito legal, mas a pessoa pressionou, né? Ela apertou, espanou. E aí, pá, o relacionamento termina assim, é meio cortado, ele é abortado assim no meio. Sendo que se a pessoa relaxasse, porque pensa assim, às vezes o benefício de estar solto, ele pode ser bom pros dois lados, assim. Porque você tá ali, você não tá com nenhuma regra, né? Pensando nos dias atuais, vamos ver como a gente tem que se atualizar aos nossos tempos, né? Você não tá vivendo com nenhuma regra, você tá ali. O seu tempo é prioridade do outro, a prioridade do tempo do outro é seu. Você já percebeu isso? Já perceberam que vocês têm conexão, que vocês têm intimidade, né? E estão vivendo a mesma liberdade que o outro tá tendo, você tá tendo também, né? Então assim, os dois estão ali vivendo e vendo o que a vida vai trazer. Então será que a vida é isso que a vida tá chamando pra viver? Se for, gente, é isso que vai acontecer. Se não for, pode ser que apareça uma outra pessoa ali que surgiu no meu caminho e é pra lá que eu tenho que ir, né? Os dois estão nesse campo amplo. E aí eu acho isso interessante, assim, porque esse eu acho que são as relações mais fortes, porque assim, não tem uma obrigação, não tem uma pressão, as pessoas estão vivendo soltas, tranquilas, confiantes, e aí é assim, isso é o que une as pessoas. Então, às vezes eu acho que esse é um caminho interessante, sabe? Analisando os tempos que a gente está vivendo hoje, deixar um pouco acontecer, né? Aí, só que é isso que a gente tem que ver o nosso filtro, a nossa intuição, né? Porque às vezes a gente tá sendo feito de boba nesse sentido, porque às vezes você tá dedicando tudo pra pessoa, o seu tempo, a sua energia, as suas horas, tudo, e a pessoa tá fazendo isso com você e com mais 5, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem que ter esse filtro, quando a gente tem a nossa sensibilidade, isso que eu falo desse poder da feminilidade, né? A nossa feminilidade sente isso, então sente se eu sou importante pra outra pessoa ou se eu sou mais ou menos um rolo só, né? Então, se você sente que você tá priorizando a pessoa e ela não, já não tá uma relação legal, né? Aí eu acho que nem pode ser que uma conversa funcione, mas às vezes uma conversa não vai adiantar. Às vezes a pessoa vai falar: realmente, você não é minha prioridade. Então, às vezes nesse caso é melhor você já se desprendendo da pessoa emocionalmente, fazendo um trabalho de você com você mesmo e começar a se colocar em abertura no mundo para ver o que a vida vai trazer, né? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Se estiver muito confuso, vocês me falam, tá? Mas tô tentando pensar um pouco fora da caixinha aqui, das regrinhas, que geralmente é as regrinhas que a gente tá acostumado a ouvir, né? Que são os joguinhos, todas aquelas coisas. Então, sentir. Se você sentiu que realmente a pessoa, você não tá sendo a prioridade, né? Sua intuição ali sentiu que tá uma coisa meio estranha, já começa a se preparar pra você ir saindo dessa relação. Agora, se você sentiu que tem conexão, que realmente a pessoa tá, sabe, tá em aquele encaixe, eu não sentiria essa necessidade de pressionar pra virar uma coisa, não, sabe? Porque às vezes esse nosso desespero é uma carência nossa, é uma nossa necessidade de garantia. Só que, gente, a vida, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a vida não tem garantias. Não tem garantias. A gente pode ter, pedido de namoro, pode ter aliança, algema no dedo, quer dizer, aliança no dedo, pode ter contrato assinado no cartório, pode ter casamento com testemunha, né? Imagina, se o controle funcionasse, gente,
Todo mundo que se casa no cartório, com juiz, com testemunha, depois casa na igreja, com um monte de convidados, tem filho, bota aliança, compra casa junto, daria certo. Todo mundo, né? Porque fez tudo certinho. E olha quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo isso tudo e aí depois de estar 2 anos casado, com o filho, a relação acaba, né? Então a gente tem esse desespero, assim, de querer controlar as coisas, de querer vou colocar tudo aqui certinho pra ficar no meu controle, pra a minha vida dar certo. Só que a vida não é assim que funciona, gente. E quanto mais a gente demorar pra entender isso, mais a gente vai sofrer, né? Então, eu sou mais desse sentido de respirar, sentir que a sua base tá forte dentro de você, que a sua base não é o outro, que o outro ele vai ser sempre a cereja do bolo, o recheio do bolo, mas você é o bolo, né? Isso a gente não pode esquecer. A gente não pode, gente, colocar a nossa base da nossa vida, a prioridade da nossa vida no relacionamento. Achar que a gente só vai ser feliz quando tiver um relacionamento. Porque quando a gente estiver pensando assim, a gente sempre vai sofrer. Por quê? Porque as relações elas podem dar certo ou não, porque as relações elas são transitórias, porque as relações elas são fluidas, a vida é fluida. Só o que não passa é a gente, né? A gente sempre continua com a gente, mas as relações são fluidas. Então, quando a gente tenta agarrar demais, quando a gente tenta prender demais, além de não funcionar, né? Geralmente a gente acaba até afastando mais a pessoa. Isso deixa a gente carente, né? Isso deixa a gente tensa, isso deixa a gente perdendo sono, isso deixa a gente mais desconectada da gente mesmo, né? Faz a gente sofrer de verdade. Num desespero, numa carência. Então, assim, quem tá procurando muito, automaticamente já tá na solidão, já tá na falta, né? Quando você tá bem com você mesmo, você olha as relações e você fala, cara, as relações são muito legais, show, mas eu tô bem comigo mesmo, eu tô inteira. E aí eu vou viver e vou ver o que essa relação pode me trazer, né? Vou ver o que vai acontecer, o que a vida tá me propondo. Eu sou dessas, assim, eu tento fazer de tudo pra me conectar comigo mesmo e olhar a vida e falar, tá bom, vida, você é maior do que eu. O que você tá me trazendo? O que você quer que eu viva agora? Eu não vou prender ninguém e também não vou cortar laços. Eu vou ver o que vai se apresentar enquanto eu continuo aqui centrada dentro de mim. E não é que a vida traz coisas, traz pessoas, traz histórias, traz coisas muito interessantes, mais eu acho do que se a gente fica ali correndo atrás. É por isso que eu nunca fui muito a favor, assim, pra minha vida, né? Para as outras pessoas, mega respeito, mas eu nunca consegui, por exemplo, usar Tinder, essas coisas, aplicativo de relacionamento. Porque eu sinto que ele dá uma quebrada, assim, no fluxo natural dos encontros. Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. Porque a gente fica... Quando a gente começa a buscar ali, já passa uma necessidade, uma ideia de falta, né? Eu já tô carente, eu já tô ali no catálogo procurando. E aí, às vezes, a gente vai em pessoas que não era pra ir, a gente tenta forçar uns encontros que não vai, porque não era isso que a vida tava propondo pra gente. A vida tava propondo outra coisa. Só que eu nem olhei, eu tava, às vezes, ali na praia... sentado do meu lado, sentou a pessoa que era que a vida queria me trazer e eu nem olhei porque eu tava ali no celular, no Tinder, sabe? Eu já vi isso, eu observo isso, acho muito interessante, assim. Às vezes você vai à noite no restaurante, numa coisa, aí você vê pessoas sozinhas sentadas e às vezes eu reparo na tela do celular delas, elas estão no Tinder. E às vezes a pessoa do lado, né, seria o que a vida colocou vocês, a vida colocou você pra jantar no restaurante do lado, na mesa com a outra pessoa. Qual a chance disso acontecer? Né? E aí a gente viaja e não vê e fica ali caçando e vai nas pessoas erradas. Então eu sinto que quando a gente tá nessa base, quando a gente tá firme dentro da gente, quando a gente tá na nossa presença, cara, a vida ela traz coisas. É como se a gente cuidasse do nosso jardim e a gente senta e a gente não fica desesperada, sabe? A gente senta ali no jardim, nosso jardim tá lindo, tá florido, tá tudo, e a gente senta e coloca a plaquinha ali, aberto a visitações. E você fica ali plena no seu jardim. Você não tá ali correndo atrás das pessoas. Você tá plena no seu jardim. Seu jardim perfumado, flores lindas. Você plena, né? E aí chegou alguém e você... Opa, prazer. Né? Então, assim, eu acho que isso é mais interessante do que a gente sair caçando desesperado, né? Às vezes a pessoa... Ela não é aquela relação que é pra gente viver e a gente tá ali querendo grudar, querendo amarrar a pessoa, querendo ela ficar mais perto. E aí, pelo outro lado, a outra pessoa querendo ficar também fazendo isso com você, né? Querendo ficar com você, desesperada por você e você querendo afastar ela. E a gente sempre nesse jogo, ao invés da gente soltar um pouco e falar, nossa, parei, gente, parei de correr, desliguei o botão do desespero, agora relaxar.
E vou ver o que a vida traz, né? Isso não significa se fechar na sua casa e ficar ali no seu mundinho fechado. Não, ande na vida, circule na vida com um espaço de abertura. E você vai ver que a vida, ela traz, gente. Se você estiver nesse lugar de abertura, a vida vai trazer. E aí, geralmente, quando a vida traz, é muito mais fácil transformar o rolo em namoro. Por quê? Porque já era pra vocês verem aquela história, tá encaixada na sua linha. Aí vai, né? E às vezes o que a gente tenta transformar um rolo em namoro é uma coisa que não estava encaixada na nossa linha, e aí a gente fica, sabe, tentando, dando murro em ponta de faca, só sofrendo, só na carência. Cada vez que a pessoa não retribui uma coisa nossa, a gente sofre, aí a gente faz pressão, aí a gente faz 1000 DRs, aí, sabe, aquela relação vai ficando uma coisa estranha, vocês se desconectam por causa de um desespero, né? Então, né, eu sou a favor desse tipo da gente estar bem com a gente mesmo, respirar e ver o que a vida vai trazer, se abrir. E aí vocês vão ver, gente, se abram, andem no mundo, mesmo em tempos agora de Covid, né, tudo mais difícil, mas ainda assim a gente tem que ir no supermercado, ainda assim a gente encontra um amigo de amigo, né, a gente ainda, o mundo ali ainda tá acontecendo, né, mesmo que de uma forma às vezes mais difícil agora nesse tempo. Mas assim, se você se colocar no espaço de abertura e se você não estiver desesperada pra agarrar alguém, você vai ver que a vida vai trazer. E aí é muito melhor, porque a vida traz coisas que a gente não teria capacidade de caçar e planejar essas coisas. A vida traz, é muito mais interessante, né? E aí, beleza, gente, tô ficando com uma pessoa, a vida trouxe, eu sei lá como aconteceu, tô ficando com essa pessoa. Ficamos, sei lá, umas 2, 3 vezes. Meu sonho é aquela pessoa, meu sonho é namorar com aquela pessoa. A pessoa ali, não sei, a pessoa tá tranquila. Vocês percebem que quando a pessoa tá tranquila, aí que a gente quer mais ela? Né? Quando a pessoa, você vê que ela já tá muito desesperada, então vocês acabaram de sair, a pessoa já tá desesperada, geralmente a gente fica até meio assustado, né? A gente fala, nossa, calma, até me sufoquei um pouco, porque você vê que a pessoa tá numa carência. Então as pessoas mais interessantes são aquelas mais leves. Não sei se vocês percebem isso, escrevam aí nos comentários sim, se você percebe isso. As pessoas mais leves, aquelas que não estão muito desesperadas, né? Então isso é um sinal que a gente deveria observar. Então assim, se começou a sair com uma pessoa, tá ficando, a primeira dica que eu daria é, não se desespere. Se você se desesperar, pelo menos não demonstra desespero, né? Porque às vezes internamente você tá desesperado. Então, enquanto tá difícil trabalhar isso, pelo menos não demonstre desespero. Relaxa no seu jardim, vai confiando que assim como a vida trouxe essa pessoa, se for pra vocês ficarem juntos, vai acontecer. E aí, nesse meio tempo, gente, eu diria que talvez a chave principal seria isso. A gente muitas vezes entra nas relações querendo sugar, vendo o que aquela pessoa pode me dar, né? Então aquela pessoa pode ser um parceiro legal pra mim, ele pode ser o pai dos meus filhos, ele pode ser alguém que eu teria orgulho de apresentar pra minha mãe, ele pode ser alguém que vai me ensinar tal coisa, ele pode ser alguém bonito com que eu vou ter orgulho de andar na rua. O que ele pode me dar, né? A gente fica meio carrapato, assim, meio sanguessuga. E a gente poucas vezes entra nas relações oferecendo, né? E eu acho que essa é uma virada de chave, assim, interessante. Quando a gente tá num rolo, a gente tentar não ser o carrapato, sabe? Porque as pessoas percebem isso, gente. Então, assim, não seja o carrapato que só quer sugar da pessoa. As pessoas sentem isso, elas vão perceber que você tá ali sugando e aí isso vai afastar. Então, ao invés de você entrar numa relação pedindo, entre numa relação oferecendo, tá? Então, assim, o que eu posso oferecer? Eu tô tão cheia, tô plano dentro de mim que eu vou aqui oferecer, eu vou agregar na vida dessa pessoa. Então, eu tô somando na vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa já era boa, mas quando eu chego, ela fica melhor. Isso não quer dizer a gente pegar a gente problemática e ficar cuidando das pessoas problemáticas, né? Porque não é isso, a gente não é psicólogo, terapeuta, mãe, nada, né? Mas assim, encontrei alguém legal, eu vou somar, como eu posso agregar? E aí quando eu tô oferecendo, automaticamente eu já saio da posição de carência. Quem tá oferecendo não tá carente, né? Quem tá oferecendo tem muito pra dar e tá dando. Então a gente tem que encontrar essa forma de fazer brotar essa energia dentro da gente, pra que quando a gente estiver numa relação, a gente entre nela doando mais, a gente entre nela transbordando, ao invés de entrar nessa relação sugando, né? Então eu vejo que, por exemplo, imagina o cenário, né? Como eu tô falando aqui mais com mulheres, um homem, ele tá saindo com 3 rolinhos, né? Coisa bem normal hoje em dia.
Aí ele vai olhar as três bonitas, as três interessantes, né? Que hoje em dia gente bonita e interessante tá fácil, assim, de ter, né, gente? Porque hoje em dia tem 1000 recursos, né? Da gente se arrumar inteira, né? Cuidar do corpo, o cabelo, blá, blá. Eu vejo que hoje em dia esse quesito beleza, assim, tá até meio... Não dá nem pra mentir muito pra esse quesito beleza, porque todo mundo tá hoje dando um jeito de ficar bonito, né? Então, só isso não vai adiantar. Então vamos pensar que ele tá saindo com três mulheres. Às vezes pode ser 3 bonitas e 3 interessantes. O que vai fazer você se destacar? O que vai fazer você ele sentir que vai te escolher nesse caso, né? Entre as 3. Porque na verdade eu sempre acho que quem escolhe mesmo é a mulher, né? Depois a gente entra nesse assunto. Mas, enfim, né? Como eu tô aqui falando pra mulheres, esse cenário do cara tá ficando com 3 rolinhos. Geralmente, mesmo que ele não perceba isso, ele vai escolher a mulher mais leve. Ou seja, a que menos cobrança, a menos que pesa, a menos que vai ficar ali já querendo controlar a vida dele, querendo fazer 1000 DR, você nem começou a sair direito, já vai começar lá querer fazer DR, querer cobrar, querer... Sabe? Essa pessoa já vai... Sabe a pessoa pesada? É pesado, gente. Vocês estão saindo ali, você já... Pá, aquele peso, sabe? Então, geralmente, ele vai querer a mais leve. Segundo, qual que tá agregando mais valor na vida dele? Né? Então, quando vocês estão juntos, como é o dia de vocês? Vocês só ficam ali sentados vendo Netflix, ele escolhe todos os programas, aí você, né, faz um sexo, meio isso, assim. Se for só isso, gente, realmente não faz muito sentido ele querer namorar. Porque é melhor ele ficar com rolo, né? Ele fica com os rolos, assim, legais. E aí, quando ele achar uma mulher que ofereça uma coisa, que ele olha e fala, uau, cara, com ela minha vida tá melhor. Aí ele vai escolher essa mulher, né? Então, como você pode agregar na vida dele? Somar, não sugar, gente. Somar, oferecer. Você já tá plena. Por isso que o trabalho do amor próprio é tão importante, né, gente? Porque se a gente não tá plena com a gente vai estar olhando o outro sempre querendo sugar dele, sempre querendo pensar o que eu posso tirar da pessoa. Então, né, leveza em primeiro lugar. O que é leveza? O que é uma pessoa leve? Uma pessoa leve é uma pessoa que confia na vida. Ela confia. Ela observou a vida e ela entendeu como a vida funciona. E ela entendeu que, tipo, é melhor ela soltar do que ela tentar controlar. Porque quando ela começa a tentar controlar, não dá certo. E quando ela solta, dá certo. Essa é a pessoa leve. Ela falou, vixe, é só soltar então eu vou soltar. Aí não tem peso, aí ela solta, ela vai. Isso é o poder da feminilidade, né, que eu falo muito. A mulher com o seu poder feminino, ela é intuitiva, ela já... Eu já tive muita essa experiência, gente. Ela já olha pra pessoa, ela já meio que sabe. Eu vou contar uma história interessante pra vocês, que eu acho que eu nunca contei. Quem acompanha aqui a gente sabe que, né, eu tive um relacionamento com o M, que hoje é meu parceiro, sócio aqui no CSV. A gente teve um relacionamento de 9 anos juntos. A gente se conheceu pelo Orkut. Eu conheci ele, na verdade, né? Eu um dia, não sei como, achei ele no Orkut. Por isso que eu falo essas coisas da vida, sabe? Porque qual a chance de eu achar ele no Orkut? Achei. Quem lembra do Orkut aí? Eu estou entregando a minha idade, né? Escreve aí. Quem chegou a flertar pelo Orkut, escreve Orkut aqui nos comentários. Eu achei ele lá. Na hora, gente, não sei explicar porquê, eu senti uma coisa. E eu senti... O nome dele ficou gravado na minha cabeça, assim. M. Viegas. Só que isso foi... Acho que uns 6 anos antes da gente se conhecer, se encontrar pessoalmente de verdade. Na época ele tava namorando, eu lembro que eu via os depoimentos, né, que tinha, eu via que ele tava namorando tudo, eu não falei nada. Mas eu já via cenas da gente junto, eu via cenas, é como se eu tivesse já flashback não, né, que é do futuro, mas assim, déjà vu, sei lá como é. Eu via cenas na minha cabeça. Imagina, 5, 6 anos antes eu nunca tinha falado com ele. O nome dele ficava ali, ó, pá. E aí, às vezes, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses eu escrevia lá, M. Viegas, e entrava no perfil dele, via. Eu sabia que ia acontecer uma coisa, eu não sabia o quê. Mas eu sabia essa intuição, essa coisa que não dá pra gente explicar, gente. Aí depois eu namorei, eu também tive um relacionamento, ele também. Aí quando eu fiquei solteira desse relacionamento, eu falei, M. Viegas. E fui lá no Orkut, mandei uma mensagem pra ele tava solteiro. E a gente, né, fiquei lá insistindo. Ele tava no meio de... essa é uma história interessante. Ele tava no meio de monte de rolo, que ele queria ser o lobo solitário. Ele tava ficando com um monte de mulher, né, depois ele me contou. E eu era só mais uma, mas assim, eu tinha certeza que a gente ia ficar junto.
Não tenho como explicar assim o porquê, mas eu tinha a certeza que a gente ia ficar junto. E aí demorou acho que uns 4 ou 5 meses, assim, ele me dava vários canos, a gente marcava viagem, ele cancelava, sumia, ia sair com outra pessoa. Mas dentro de mim eu tinha uma certeza tão grande, que eu não sei explicar o porquê, que eu fiquei tranquila, assim. Então minhas amigas todas falavam, já que o cara tá te enrolando, e não sei o que você tá... Travou aí? Alguém falou que travou. O cara tá te enrolando, só vai te fazer sofrer, larga ele, segue sua vida. Mas dentro de mim eu tinha uma certeza que a gente ia seguir. E aí olha o que aconteceu, né? A gente seguiu e continuou e ficou. Era eu que insistia, não era eu que insistia, assim, era eu que tomava a iniciativa geralmente. E ele correspondia, mas assim, dentro de mim eu sabia que tinha uma coisa. E se fosse o que ele fazia comigo, se fosse uma outra pessoa, eu já teria falado, tá, tchau. Mas eu tinha uma certeza, por isso que eu falo, essa intuição feminina é uma coisa que, quando a gente se abre pra isso, isso é muito mais forte do que qualquer regrinha, de qualquer diquinha. Ela é intuição, você sabe. E isso depois veio acontecer outras vezes na minha vida também, né? Então, a minha intuição estava certa, a gente realmente ficou 9 anos juntos, vivemos tudo, muita coisa junto. Olha aqui o Casal Sem Vergonha, a gente só tá fazendo essa live hoje por causa disso, né? Então, era verdadeira. Então, assim, isso tudo pra falar que às vezes quando a gente tá num rolo, assim, se é a pessoa, a gente sente. Se a gente tá com a intuição afinada, cara, a gente sente. E quando você sente isso, não tema, não tenha medo, porque pode vir outras pessoas, pode vir alguém mais bonita, pode vir... Se for pra vocês viverem, cara, vai acontecer. Não desista, assim, nesse sentido. Não se humilha, mas não desista, né? E com o Amy foi assim também interessante, né? Porque aí ele naquele chove não molha e tal, aquela coisa. E aí eu falei, bom, eu vou continuar seguindo a minha vida, mas eu sabia que uma hora a gente ia ficar juntos. E aí teve um dia que ele chamou pra uma viagem e eu não fui. Eu falei, não, era aniversário da minha irmã. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E não vou na viagem com você, porque ele já tinha me dado uns canos. Eu falei, não, amor próprio aí nessa hora, né? Não foi um joguinho, eu falei, não, vou ficar aqui no aniversário da minha irmã. E aí ele foi pra essa viagem e ele falou que chegou lá, ele ficou louco, não conseguia parar de pensar em mim, não conseguia parar de pensar, voltou no meio da viagem, me ligou, falou, eu preciso te encontrar. E aí ele foi lá na festa onde era da minha irmã e aí naquela noite ele me pediu namoro, assim, né? Mas como eu sabia disso? Eu não sei, é a intuição, né? Essa intuição que a gente vai aprendendo a afinar. E várias vezes a gente acha que a intuição, na verdade, não é paranoia. Então, assim, isso é uma coisa que quanto mais silencioso a gente tá, quanto mais centrado a gente tá, quanto mais quietinho, quanto mais a gente tá, sabe, olhando menos pra fora, olhando mais pra dentro, mais essa intuição apura. E aí mais a gente vai nas pessoas certas. A gente vai parar de errar muito. Se você é uma pessoa que você vê que você erra muito nos approaches, você só vai nos caras errados. Você investe, acha, e daí não dá nada. A sua intuição não tá muito afinada. E pode ter também uma questão que a gente fala bastante de lixo emocional, né? O seu subconsciente tá fazendo você ir nas pessoas erradas pra seguir um padrão que já tá aí dentro do seu subconsciente. A gente tem o livro Lixo Emocional que fala disso, né? Se você tem curiosidade de entender mais, o link tá na nossa bio. Mas se a gente tá com a intuição boa, a gente sabe, né? E aí, se você sente aquilo dentro de você, relaxa e deixa a vida te mostrar o que vai acontecer, né? Então, retomando ali o que eu tava falando, leveza, né? A leveza vem dessa confiança, vem dessa intuição que você fala, cara, eu não sou a mulher mais bonita do mundo, eu não sou a mulher mais interessante do mundo, mas eu sei do meu valor e eu tô aqui, ó, meu valor, né? Então, essa leveza. Segunda coisa, agregar valor. Terceira coisa muito importante, gente, sexo de qualidade. Isso aí é importante sim, não vamos ser hipócrita, porque a conexão sexual ela é uma coisa que sela a relação do casal, né? Então, se o sexo é meio boca, meio morno, principalmente no começo, isso vai ser um fator bem importante, assim. Então, a gente pode melhorar nisso, a gente pode estudar, né? É muito engraçado, porque assim, ninguém ensina muita gente sobre sexo e às vezes a gente chega na vida assim meio despreparada, sabe? Acha que, igual um seguidor aqui falou que eu achei ótimo, que ele falou assim, tipo, fica aquele sexo estrela do mar, né? A mulher sexo estrela do mar. Ela deita ali na cama e fica assim, tipo, com as duas perninhas abertas, os dois braços abertos e a cabeça assim, né? Tipo estrela do mar.
E ela acha que é meio isso, assim. Daí o sexo fica chato. E às vezes ele tá saindo com você e com mais uma outra pessoa. E aí, como no começo ele não te conhece tanto, não deu tanto tempo, assim, né, de vocês se conhecerem, às vezes não deu tempo dele descobrir o seu potencial, porque ele tá distraído, tá com muitas opções, hoje em dia tá todo mundo muito distraído, né? Então se você sentiu que ele é o cara, você, ó, por isso que eu falo que é a mulher que escolhe, se firma dentro de você, leveza, confiança e faz um sexo foda. Tá? Então, se como eu faço sexo foda? Aprende as técnicas, gente. Aqui no CSV mesmo a gente tem, ó. Hoje mesmo já saiu o guia ilustrado ali do boquete, né? Pô, sexo oral é uma coisa muito importante, gente, pra fazer. Porque se você não sabe fazer um bom sexo oral, putz, já cai um pouco no conceito, assim, sabe? Então, isso que eu falei, imagina, o cara, às vezes ele tá ficando com 3 mulheres. Ele tá meio distraído, tem muita opção. Ele vai no Tinder, ele tem 50 opções. Ele abre o WhatsApp dele, vixe, tem 30, uma mais linda que a outra. Fica difícil, sabe? E aí, no sexo, às vezes, se você consegue fazer um sexo muito foda, isso acaba sendo um diferencial. O cara, minimamente, ele vai estar olhando mais pra você. E aí dá tempo de você mostrar o resto. Essa seria uma isca interessante, né? Você vai pelo sexo ali, dá aquela famosa chave. E ali depois você tem tempo, depois do sexo, de mostrar o seu potencial, mostrar quem você é, né? Então, assim, aprimore nisso, leia sobre isso, estude. O nosso livro Mulheres Boas de Cama é feito para isso. Se você ainda não leu, gente, é investimento mais barato que um almoço. Hoje, quanto tá um almoço? De R$30, né? Pra você comer num buffet assim, um almoço. Não sei na sua cidade, mas aqui em Floripa é tipo mínimo R$30. O livro tá R$29,90. É um almoço e você, olha, pode subir no conceito bastante ali. Então, depois de terminar essa live, se você não leu, vai lá e lê o nosso livro Mulheres Boas de Cama, porque lá tem todas as dicas, tá? Então isso seriam critérios aí que eu acho que faria você subir no conceito e faria você aumentar consideravelmente as suas chances de transformar um rolo em namoro. Então, tendo isso, leveza, né? A segurança ali, não tendo aquele desespero, agregando na vida da pessoa, fazendo um sexo de qualidade, você já fez sua parte. Aí entrega pra vida. Se for pra ser, os encontros vão ficar cada dia mais interessantes, cada dia mais interessantes, cada dia mais interessantes. E uma hora, quando vê, vocês vão estar namorando. Seja com um pedido oficial ou não, uma hora vocês vão estar namorando, tá? E se não for pra ser, você já sabe que não é. Daí você também confia, porque você fala, bom, então se não é, eu sei que a vida vai trazer outra coisa. E aí você relaxa e vê o que a vida vai trazer, né? Então, gente, eu iria pra esse espaço, sabe? Eu não iria muito pras regrinhas, não. Regrinha de conquista, fica 2 dias sem ligar pra ele, não atende, fala tal frase. Outro dia eu vi uma dica num desses perfis de coach. Quando ele estiver na sua casa, você compra flores e manda entregar pra você mesmo, pra fazer ciúme pra ele, pra falar que foi outro cara. Ai, gente, a vida fica difícil assim, né? Fica cansativo, cara, fica muito cansativo. E se desse certo, tá bom, mas pode dar certo por um tempo, mas a gente não aguenta segurar essas máscaras muito. Então chegou uma hora que não vai dar. Então vamos pelo caminho real, né? Vamos pela nossa essência, vamos tranquilo, na tranquilidade, na calma, centrado. Eu sei que você pode achar que ele é o amor da sua vida, mas calma, né? Então, ó, vou começar a responder umas perguntas aqui, né? Que o Instagram tem um tempo ali de 1 hora, a gente já falta 15 minutos. Vou começar a responder perguntas, tá? Vamos lá. Porque ser foda na cama, mas ter cabeça de camarão não vai arrumar nada. Ai, cabeça de camarão. Ai. Alguém falando que a comida é R$10. Uau, R$10 aqui. E talvez aqui em Floripa você ache uma marmita por 12, 15, mas comer assim um buffet, R$30. Alguém perguntou aqui assim, qual seria um tempo, né? Eu acho, gente, que não tem muito tempo assim, né? Por isso que é complicado eu falar isso, porque assim, se você tiver com a sua intuição afinada, o tempo não importa muito, porque você vai estar sentindo que o cara tá com você. Agora, se você tá meio viajandona, aí às vezes você pode estar sendo feita de boba. Aí realmente é melhor você observar um tempo, entendeu? Porque às vezes eu já vejo pessoas assim, mega confiantes, como eu já vi várias, que falam, já que eu tô nesse relacionamento já há 2 anos, nunca teve pedido de namoro, mas, né,
Eu não fico com outras pessoas, sinto que ele também não fica com outras pessoas. Tá o namoro. O que eu vou falar pra essa pessoa? Não, fale agora que vocês têm que namorar. Não, cara, já tá aí. Às vezes até colocar o rótulo piora. E agora eu vejo outras pessoas que estão, tipo, há 1 ano. Eu tô há 1 ano com ele, mas sendo enrolada, né? Porque o cara pega ela só pra marmita, né? Então só vai lá quando quer sexo. Oi, amor, que faz um sexo, tchau, some, a pessoa fica mal. Cada vez que aí chama pra sair, o cara não vai, dá cano, fica naquela manipulação e a pessoa fica sofrendo. Então, assim, se você não tá com a sua intuição afinada, fique mais atenta, pelo menos, né? Daí eu diria que, assim, passou de uns 6 meses, assim, e aí você sentiu que realmente o cara não tá te priorizando, segue a sua vida, sabe? E às vezes não precisa nem ser uma coisa drástica do tipo, eu vou cortar. Não, o cara não tá te priorizando, não prioriza mais ele, simplesmente assim. Também aproveita ali isso, né? Aproveita os bons momentos, mas já se abre para outras oportunidades. Às vezes, por isso que eu falo às vezes da regrinha dos 3 contatinhos. Eu falo isso no livro Feminina e Poderosa. Porque às vezes eu vejo que às vezes a mulher ela não tá com essa intuição muito afinada e aí ela pega um cara só e dedica a sua vida pra ele. Só que o cara tá ficando com mais umas 5, ela nem sabe. O cara tá tipo... Ela é 0 prioridade ali, sabe? A 5ª da lista. Então ele sempre chama pra sair a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Se não der certo, ele chama ela. E ela não percebe isso. Aí ela fica dedicando a vida inteira ali pro cara, o tempo dela, a energia, os sonhos. E aí, quando o cara vai e decide oficializar com uma outra pessoa, ela fica mega mal, né? Então, por isso que eu recomendo que, assim... Se você não tem sua intuição muito afinada, na dúvida é melhor você ter uns 3 contatinhos. Eu acho 3 contatinhos bom. Não precisa dizer que você tá saindo exatamente com 3, né? Mas pelo menos tenha 3 contatinhos. Alguém que você fale, que é um plano B, pelo menos. Porque se um não der certo, você já não fica tão mal, você já tem outras opções da manga, né? Os homens já fazem isso naturalmente. Então, assim, se você não tá com a sua intuição muito afinada, às vezes é melhor ser nessa estratégia. Se você tá com a sua intuição afinada, você já nem vai perder tempo com o cara errado, você já vai sentir, né? Às vezes você sente que o cara é muito legal, tudo, só que, cara, não dá, o cara não tá na sua, o cara não tá no momento certo, você já nem perde tempo, você já, putz, cara, nem vou amarrar meu burro aqui, não, vou me abrir, aí a vida já leva pra outra coisa, né? Alguém falou aqui, minha terapeuta disse isso pra mim, que eu segui um padrão de homens que pisavam em mim. Isso acontece muito, gente, né? Porque a gente tende a repetir os padrões de relacionamento que a gente viu dos nossos pais ou que a gente teve como base na infância. Quando a gente tá na infância, a gente aprende o que é amor, o que é ser amada. Então, por exemplo, às vezes a gente teve um pai ausente, um pai que chegava em casa, às vezes bêbado e tava sempre, sabe, agressivo. E aí, às vezes, do nada, ele fazia uma demonstração de amor e você, Aí, às vezes, a criança, ela aprende que isso é ser amada. É assim que ela aprendeu que era o amor do pai. E aí ela tende, quando ficar adulta, a se interessar por homens que repitam esse padrão do pai, né? Homens que não valorizem ela, que pisem do nada, só uma vez manda uma flor, ela, tal, e fica ali, mas na verdade o cara só tá, né, humilhando ela, como o pai fez, né? Então, ou às vezes o oposto, às vezes ela vê um padrão de relacionamento em casa e aí ela viu que isso não era bom, ela vai querer fazer o oposto e só se interessa por gente que seja o oposto. Então, para isso as limpezas de lixo emocional são muito boas. Hipnoterapia, não todas as linhas, pelo menos a linha que a gente trabalha, né? Por quê? Porque ajuda você a limpar esses padrões que estão instalados no seu sistema. Daí você limpa esses padrões e aí você tá livre para viver a sua vida sem ficar refém de um padrão, né? Porque é um saco você ficar refém de um padrão que não te faz bem, né? Então, quem se interessar sobre isso, é isso que eu falei, tem o livro Lixo Emocional, né? Então, quem mandou pergunta lá em cima, gente, manda de novo, por favor, que é muitas mensagens, e aí eu vou rodando aqui, eu vou me perdendo. A gente na pandemia não dá pra seguir nada disso, o tempo de qualidade é mais difícil, 3 contatinhos é conta OMS. Por isso que eu falei, às vezes o contatinho você nem tá vendo saindo com ele, mas tá falando pelo WhatsApp. Às vezes é o que dá no momento de pandemia, né? Esse momento aqui tá complicado. Mas, né, vamos pelo menos entender isso. Às vezes quando passar a gente consegue aplicar.
Em um namoro de 5 anos, tem como gostar de 2 ao mesmo tempo? Sempre vai dar pra gostar de 2, de 3, de 4, de 5. Gente, o nosso poder de amar, de gostar, de interessar, ele é ilimitado. É que a sociedade criou um modelo de monogamia e aí a gente segue ele, que é o que dá menos problema, né, eu diria. Mas assim, a gente tem o potencial de gostar de muitas pessoas, né? De amar muitas pessoas. Só que se a gente quer viver uma relação monogâmica, se é isso que a gente quer, é melhor a gente não se abrir muito pra isso, porque senão é arrumar pulga pra se coçar, né? Aí você vai ficar na relação com um pensando no outro, e aí viver assim é muito ruim. Mas com certeza dá pra gente gostar sim, né? Por que não? A gente não tem vários amigos, por que a gente não poderia amar várias pessoas, né? Quem tem um não tem nenhum, a Vânia falou, é bem isso mesmo. Como saber se o cara gosta mesmo de você ou se ele fala é só papo de homem pra te levar para a cama? Assim, Karen, por isso que eu falei muito dessa da intuição, porque quando a gente tá com a intuição afinada, ela é a nossa guia. Aí não precisa nem você não estaria nem me perguntando isso, porque a sua própria guia interior já te daria essa resposta. Né, se o cara tá, se você pode confiar. Essa coisa da intuição, sabe, a mulher ela fica um pouco loba, sabe, a loba ela fareja, assim, então quando ela tá perto da pessoa, ela sabe ler os sinais, ela sente se o cara tá manipulando, se não tá, se ele é verdadeiro, se, né, nem tudo que reluz é ouro, aquela frase, às vezes o cara parece maravilhoso por fora, mas ele é manipulador, ele faz isso com várias. Ele já entendeu as estratégias. Ele segue os coaches de relacionamento que falam das técnicas de manipulação. Ele tá usando isso com você. Então, assim, quando a gente tá com a intuição afinada, a gente fareja se tem uma coisa estranha. Fareja um predador ali de longe, sabe? Então, eu diria pra você começar a trabalhar isso, sabe? Mais a sua intuição, porque ela vai ser a tua guia. Ela vai te ensinar e vai te mostrar o que você precisa saber. Enquanto isso, já que eu não tenho intuição, sou uma porta, não consigo sentir nada, sei nada... Talvez então não faça sexo tão rápido assim, de cara com as pessoas. Porque eu não tenho nada contra, tá, gente? Fazer sexo no primeiro encontro. Eu acho que todo mundo, ainda bem que a gente conquistou esse direito, né? Todo mundo é livre pra fazer sexo quando quiser. Só que se você não tá muito bem com a sua intuição muito afinada, principalmente as mulheres, você pode se machucar. Por quê? Porque às vezes você tá olhando o cara e você tá vendo uma coisa, né? Tá falando, esse cara é muito legal, o potencial de ser meu namorado. E ele só tá vendo em você alguém pra fazer sexo. Homem, ele ainda consegue separar muito melhor do que a mulher, sexo, de amor, de relacionamento. É mais fácil. Na biologia deles isso tá, né? Olha a biologia do homem. Ele é feito pra espalhar o sêmen. A biologia da mulher é pra ter um parceiro, pra gerar a vida, tudo de um parceiro, né? Então é mais fácil pros homens. Então assim, já que ainda não sei se eu posso confiar nele e tudo, não faz sexo com ele ainda. Espera um pouco, faz mais um encontro, mais um, conversa um pouco mais. Você tem o direito, não é porque hoje tá com essa liberdade sexual que a gente tem que fazer sexo, sabe? Às vezes, cara, vai um pouco mais devagar, sente. Calma, se o cara tá apressado, fala, ele tá apressado por quê? Já é um sinal estranho, né? Do cara já tá muito acelerado. Calma aí, cara. Vamos devagar. Né? Agora, às vezes não, se você tá com a sua intuição afinada, no primeiro encontro, você olhou pra pessoa, você já fala, vixe, já sei tudo, já arrepiou tudo, você já sentiu, e aí faz um sexo e a conexão é mega boa, e vocês querem se ver de novo no próximo dia. Só que você precisa estar com o seu filtro assim, porque senão você vai errar muito, você vai com vários caras errados. E aí, putz, é uma mega... gasto de energia, é um mega desgaste emocional, você sofre só. Se, gente, você tá sofrendo muito por relacionamentos, você não tá com a sua intuição afinada, portanto, você não tá com a sua feminilidade aflorada. Quando você tá com a sua feminilidade aflorada, essa sábia brota dentro de você, ela não deixa você entrar nessas enrascadas, ela é a melhor guia, tá? Vamos lá. E só com o rolo a gente se dá super bem. Ele é extremamente querido, damos muito certo na cama, é o melhor cara que já saí. Ele quer algo sério, eu estou meio balançada em assumir. O que me diz? Por quê, Carol? Olha, eu acho que se você tá afim de ter um relacionamento, né? Vocês se dão bem, você acabou de falar que ele é o melhor cara com que você já saiu. Ele quer algo sério, eu acho que, né? Dá-lhe. Agora, porque se você tá sentindo que não, né, tem que ver o que você quer. Você não quer se relacionar agora, quer ficar solteira. Se for, aí tudo bem também, né? Mas eu acho que pode ser uma oportunidade interessante, né? Que mais? Como ser mais intuitiva? Esse assunto dava uma live, né? Eu gosto desse assunto.
E eu gosto muito de puxar por esse caminho do despertar da feminilidade, sabe? Como é o nome? Vanessa? Vanessa. Por quê? Porque a nossa essência feminina, ela é intuitiva. Essa é a base mais forte da essência feminina, é a intuição. Só que hoje a gente acabou entrando muito numa outra energia mais masculina, que foi o que a gente precisou entrar, né, nesse universo do mercado de trabalho, tudo. E aí a gente fechou esse canal. Então a gente fica meio quadradona, meio porta, assim, sabe? Porque desconectou essa intuição. Então eu iria para esse caminho de voltar a resgatar a sua essência feminina, porque ela vai trazer com você esse lado mais intuitivo. E aí também é a prática, né? Começar a prestar atenção a intuição. Geralmente ela surge como um sentimento aqui, assim, meio no coração, uma coisa. Sabe? A paranoia geralmente é na cabeça, né? Você fica com paranoia, assim, na cabeça. A intuição, ela é um aviso, um sentimento, assim. Então, eu, por exemplo, eu acho ele um cara muito incrível, ele é tal, mas às vezes quando eu penso nele, vem um erro aqui, uma coisa assim, erro. Um sinalzinho assim, é bem sutil, né? A intuição, ela fala baixinho, assim, por isso que a gente tem que estar em silêncio pra ouvir muitas vezes. Aí escuta essa coisa, fala, que coisa estranha, por que eu acho ele perfeito tudo, mas toda vez que eu vou sair com ele, quando eu penso nisso, dá uma coisinha. Presta atenção nisso, aí você começa a observar e vai vendo, e depois de um tempo você fala, olha, minha intuição estava certa, olha, a intuição disse isso. Aí é uma questão de ir treinando, né? Você vai treinando e vai desenvolvendo isso. Quem mais? Fala sobre agregar valor, Ana Paula perguntou. Agregar valor é isso, assim, como eu posso... quando duas pessoas se conhecem, é a junção de dois universos, né? Então eu tenho a minha vida, o meu universo inteiro, minha bolha, e eu encontrei outra pessoa, ela vai trazer a bolha dela, o universo dela. E aí a gente vai unir as nossas duas bolhas. O relacionamento legal é quando a bolha de um enriquece a bolha do outro, né? Então eu agrego coisas na vida dele, ele agrega coisas na minha vida, e a vida dos dois fica o dobro de interessante. Então agregar valor é isso, como eu consigo deixar a vida da pessoa melhor com a minha presença, como eu posso contribuir, como eu posso não só sugar, né? Então eu posso puxar ele de repente pra... eu, por exemplo, sei lá, eu gosto de fazer esportes, eu gosto de uma vida mais natural, e ele não muito. Então eu vou mostrar esse universo pra ele, vou levar ele mais pra natureza, vamos chamar ele pra fazer esportes, de repente brilha nele uma coisa, assim. Um assunto que eu sou bom, ou de repente eu posso ajudar ele numa coisa que ele tá com dificuldade. A gente tem conversas muito interessantes, aí a gente fica horas conversando e dali surgem ideias, surgem coisas. Não sei, tem muitas formas de agregar valor, mas é isso, como eu vou trazer a minha contribuição para a vida do outro também, não só ser uma carrapata. Gente, vamos usar a hashtag, escrevam aí, não seja carrapata. Carrapata é a pessoa que só quer sugar, sabe? Às vezes eu acho isso meio chato, assim, tipo, eu vejo às vezes um pouco disso, esse tom, às vezes não em todas as mulheres, mas às vezes em algumas, assim, do tipo, o cara não sei o que, não me quer. Mas aí você olha, a pessoa não tá agregando nada de valor na vida dele, sabe? Faz um sexo médio, fica ali meio estrela do mar, sabe? É chata, fica cobrando. Aí realmente fica difícil, né, gente? Então, assim, vamos lembrar ali dos quesitos, né? Tô finalizando a live aqui, relembrando, leveza. A leveza vem da confiança em você mesmo, da confiança na vida, da intuição. Volta pro seu centro, leveza, né? Segundo, agregar valor, deixar a vida da pessoa melhor porque você chegou, né? Então eu acho que essas coisas seriam se fosse falar as duas chaves, essas seriam as principais: deixar a vida da pessoa melhor porque você chegou. E a terceira seria um sexo de qualidade, principalmente, que vai ajudar bastante nesse processo de transformar rolo em namoro. Gente, queria ficar mais, mas acabou, falta 1 minuto, né? Instagram é só 1 hora de live. Estrela do Mar, não seja carrapato. Comente ali nos comentários ali do último post, não seja carrapato, pra gente saber que você viu a live. E assim, se você perder uma parte da live, ela vai ficar gravada só pra gente aqui internamente. A gente vai mandar por e-mail pra você que se cadastrou aí na Jornada do Prazer, tá bom? Terça-feira tem live com o M, e na próxima quarta-feira comigo. Sempre eu quarta, o M na sexta, tá bom? Obrigada, gente, pela presença de vocês. Foi muito bom estar aqui. Um beijo, boa noite. Fui!